Livro do profeta Malaquias, lá no capítulo 3, versículo 18, Malaquias 3, 18, o último livro do Antigo Testamento, Malaquias 3, 18. Mesmo tendo ali o versículo na mídia, a gente faz um exercício para encontrar, porque senão a gente vai perdendo a prática e já não sabe nem mais onde estão os livros, né? Vamos ler juntos então? Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Mudou e tem mudado o mundo de forma dramática em termos de tecnologia. Agora estamos sendo envolvidos pela chamada IA, inteligência artificial, que estaria nos seus primeiros passos, prometendo até superar, dentro de mais não tão muito tempo, a própria inteligência humana. Aliás, há 3 semanas, na cidade de Nuremberg, Alemanha, aconteceu o primeiro culto cristão dirigido pela inteligência artificial. Uma congregação de 300 luteranos e reformados, parte da Igreja Evangélica Alemã, realizou o primeiro culto dito cristão sob a direção da inteligência artificial. Os avatares, produziram as figuras produzidas pelo sistema, aquelas imagens artificiais muito bem feitas, de pessoas, mas que nós sabemos, obviamente, não são reais. E essas pessoas, essas imagens, diante da congregação, leram os salmos, repetiram a confissão de fé e cantaram os hinos produzidos pela inteligência artificial, eram hinos inéditos, e houve então o que pregou, E a congregação ficou assim, não sei, entusiasmada, não sei, mas ficou sem dúvida admirada. Alguns reclamaram principalmente do sermão, que o sermão não foi lá esta coisa, Imagine a inteligência artificial produzindo um sermão. Faltou uma realidade muito simples chamada Espírito Santo. Aí, por mais tecnologia que haja, a coisa vai ficar complicada. Mas, de qualquer maneira, irmãos, não há como não fazermos a pergunta diante disto: o que vem depois disto? O que vai acontecer a partir disto? Vai começar a aparecer igrejas com essa novidade. Vamos ter o nosso culto pela inteligência artificial. Você programa, pede o que quer. É uma coisa complicada mesmo, Você pede sobre um assunto e pede quantas páginas você quer, ou qual é o tamanho, e vem tudo como você quer. Então, programa o sermão, programa o hino, programa, e pronto, e você senta. Aí já nem precisa mais vir para a igreja, fica em casa mesmo, Já assistindo tudo e... Bem, mas moralmente falando, os irmãos, o mundo não mudou muito. Adultérios, prostituição, estupros existem desde os primórdios da humanidade. Roubos, assaltos, exploração do mais fraco pelo mais forte é um outro tipo de imoralidade que nada tem de nova. A estúpida imoralidade da guerra continua, mesmo em meio às sociedades que falam de paz e de liberdade. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia é um crasso exemplo desta estupidez. E a partir desta noite, naquelas palavras finais de despedida do nosso culto, nós vamos acrescentar também o pedido por aqueles que são vítimas do tráfico humano. Segundo o último relatório, irmãos, há 2.600.000 pessoas comercializadas pelo tráfico humano em vários países do mundo e estão dando preferências a crianças com até 1 ano de idade para vender os órgãos. Esse é o mundo, queridos, que nós estamos vivendo. As discrepâncias não poupam as denominações históricas, nos mostrando um mundo doente espiritual e fraternalmente falando. Já dissemos uma vez que a maior parte dos russos e ucranianos são membros de uma mesma igreja, a Igreja Ortodoxa Russa, que é uma instituição
totalmente inoperante em relação a esta guerra. Na abertura do Sínodo Geral da Igreja da Inglaterra, nessa última sexta-feira, Stephen Cottrell, o arcebispo anglicano de York e o segundo clérigo mais importante da Igreja da Inglaterra, após o arcebispo de Cantuária, comentando a oração do Pai Nosso, disse: eu sei que a palavra pai é problemática para aqueles cuja experiência de pais terrenos é destrutiva e abusiva e para todos que têm enfrentado um controle opressivo e patriarcal na vida. Ele não propôs nada e, por isso, um dos principais líderes anglicanos conservadores disse ao The Guardian, conhecido jornal inglês: o que é que o arcebispo está querendo dizer? Que Jesus estava errado ou que Jesus não estava pastoralmente ciente do que estava dizendo? Está cada vez mais comum entre os líderes da nossa igreja basear suas opiniões na cultura e não nas sagradas escrituras. Mas para uma pastora anglicana presente, não há dúvidas de que o arcebispo anglicano tocou no ponto que ela achou muito importante. Ela disse, colocou o dedo na ferida. Esta é uma questão sobre a qual os cristãos discutem há anos. Será que temos de crer que Deus acredita que os seres humanos masculinos carregam a imagem e semelhança dele mais plenamente do que as mulheres? A minha resposta para isso é absolutamente não. O problema, irmãos, é que a oração, começando com o Pai Nosso, está incomodando. Esse termo pai é muito masculino e já está ficando complicado, e a própria igreja anglicana autorizou alguns meses atrás o uso de uma versão da Bíblia que chama Deus de ele e ela ao mesmo tempo. Deus é ele e ela. Então o que é que nós perguntamos e podemos ver diante de toda essa situação? Diante do que eu lhes acabei de apresentar, há duas questões envolvidas nela. Primeiramente, há mesmo uma crise religiosa com a maior denominação cristã da Inglaterra. Ela está vivendo dias de sérias ameaças de divisão por ter permitido que seus pastores abençoem os casamentos em pessoas do mesmo sexo. As igrejas anglicanas da África já deram praticamente um ultimato de que vai sair da comunhão anglicana caso isso permaneça. A verdade é que a igreja, chamada Igreja da Inglaterra, responde cada vez menos às necessidades espirituais do povo inglês, mas como eu já tive a oportunidade de mostrar num dos nossos boletins, as demais denominações também estão indo no mesmo caminho lá. E o decréscimo delas, absurdo, de todas elas, presbiterianos, batistas, metodistas, exército de salvação, é simplesmente trágico. Mas há outro aspecto nesta situação. Há muito tempo, que missionários anglicanos, batistas, presbiterianos e metodistas falam da dificuldade em determinados lugares da África e da Ásia de chamarem Deus de Pai, porque a figura do Pai nas sociedades desses lugares é sempre sinônimo de crueldade, abusos e maus tratos. O que nos mostra, irmãos, um mundo doente em relação à família. Não, a oração do Pai Nosso não está errada. Obviamente que não, Deus é o Pai, continua sendo o Pai. A questão desse mau relacionamento com os pais e de repente a palavra pai significar alguma coisa muito ruim é um problema de doença de família. É um mundo doente que não consegue mais perceber os verdadeiros valores até mesmo das suas palavras. Ali por voltas do ano 430 a.C., alguém então já abordava uma questão bem pertinente para os nossos dias. Há alguma diferença entre aqueles que se preocupam com esse assunto, Deus, em relação aos que não se preocupam? Aquele ou aquela que acredita em Deus, que deseja saber o que Deus quer para a sua vida, que acredita que Deus tem a ver com a sua vida, porventura vive a vida sem sobressaltos e sem sofrimentos? Se a resposta tem de ser não, eles dizem, qual é a diferença? Então qual é a diferença dos que servem e não servem a Deus, dos que creem e não creem em Deus? Repete o profeta esta pergunta, dizendo, mas um dia vocês verão a diferença. Não tenhamos dúvidas, nos dias desse profeta chamado Malaquias, que alguns estudiosos da Bíblia dizem ser o pseudônimo de Esdras,
um grande líder religioso e político do povo de Israel do passado, não há dúvida de que nos dias desse pregador existiam os que perguntavam: ora, qual é a diferença? Qual é a diferença entre os que servem a Deus, com os que não se preocupam com Deus, com aqueles que não estão nem aí para esse negócio de Deus? Eles não sofrem do mesmo modo, não morrem do mesmo modo. Mas a resposta foi enfática por parte do homem de Deus. Naquele dia vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Observemos a expressão: naquele dia vocês verão novamente. Naquele dia era uma referência ao juízo final, e porque essa diferença no juízo seria mais uma vez revelada, outra vez revelada, já que durante a vida terrena, mesmo nesta vida terrena, na verdade, já se tem a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. O profeta disse: vocês verão novamente a diferença. Então, sem dúvida, há uma diferença. Há diferença, sim. Sabe, às vezes nos perguntam: ora, para que essa dedicação religiosa de vocês? Acontece com vocês o que acontece com as outras pessoas? Qual é a diferença entre vocês e aqueles que não pensam sobre Cristo ou sobre Deus como vocês pensam, não se preocupam com essas coisas ou essas realidades como vocês se preocupam, ou com essas mitologias como vocês se preocupam? Realmente eu diria, não há diferença entre o tipo de sofrimento do cristão e do não cristão. Só que eu acrescentaria, aparentemente, só aparentemente é que não há diferença. Verdade. Há muitas pessoas morrendo de câncer, por exemplo. Eu poderia citar outras doenças. Muitas dessas pessoas doentes são pessoas incrédulas, ateístas. Muitas delas são céticas, são indiferentes quanto às coisas de Deus, são agnósticas, mas muitas delas são cristãs piedosas. São pessoas que viveram ou vivem preocupadas com a vontade de Deus para as suas vidas, mas morreram ou estão morrendo de câncer e morrendo de outras doenças também. Eu não sei quantos funerais eu já dirigi de membros dessa igreja que morreram de câncer, como já fiz funerais com as pessoas que já morreram de outras doenças. Boa parte das pessoas que passaram ou estão passando por isto, verdade, eu já disse, são pessoas incrédulas, descrentes, materialistas, indiferentes em relação a Deus. São até pessoas que estão cultuando a deuses falsos, estranhos. Mas é verdade também é verdade que muitas dessas pessoas que estão passando por isto são pessoas cristãs ativas nas suas igrejas, tementes a Deus. São pessoas que amam ao Senhor Jesus Cristo, mas que estão chorando perdas na família por causa de acidentes, às vezes por causa de crimes e as chamadas balas perdidas. Há poucos dias fomos notificados de um acidente que envolveu o pastor de uma igreja batista renovada em outro estado, e com a sua esposa. Ele morreu na hora. Uma filha grávida de 8 meses morreu na hora do acidente. A esposa do pastor foi para a UTI, mas morreu há alguns dias. Mas o casal ainda tem 3 filhos menores, que agora estão sem papai e mamãe. E aí as pessoas perguntam: cadê Deus? Onde é que está Deus? E por que Deus, deixou acontecer isto? Sabe, no mundo há 196 países soberanos e 44 não soberanos, fazendo um total de 240 países. A população do Brasil representa 2,7% de toda essa população mundial, mas se somarmos todos os assassinatos que são cometidos nesses 240 países do mundo, 10% deles estão no Brasil. 10% deles acontecem no Brasil. Ora, viver num país assim, com certeza, é correr sérios riscos em termos de violência, e a ela todos nós estamos sujeitos. Na verdade, nós vivemos uma guerra civil constante. Quando assistimos na televisão o que tem acontecido nas chamadas comunidades, e aí sofre o que crê e o que não crê em Deus.
Sem dúvida, há gente má que tem morrido vítima da violência, mas nós sabemos que a violência tem também ceifado vida de pessoas decentes, honestas e de pessoas cristãs. Aliás, há pessoas que são vítimas da violência exatamente por causa disto, porque são cristãs. Desde o primeiro dia de janeiro deste ano, até o último dia 10 de junho, desse mês de junho que passou, 2.150 cristãos foram assassinados na Nigéria por terroristas islâmicos do grupo Fulani, sem que as autoridades tenham feito qualquer coisa para impedir que isto continue. 2.150 só num país. E a causa são cristãos. Ora, mas então de que adianta seguir um Jesus Cristo que nem sequer cuida daqueles que lhe seguem? Qual a diferença dessa gente das outras pessoas que sofrem violência não sendo cristãos? Eu já lhes posso mostrar uma diferença. A Nigéria atualmente é o país no qual mais se tem matado cristãos, mas o número de cristãos que têm deixado de ser cristãos por causa disso está causando espanto à própria imprensa nigeriana, porque é muito pequeno. São muito poucos os que abandonam o cristianismo, mesmo estando cercados por esse tipo de ameaça. Mesmo com tantas mortes, as igrejas na Nigéria estão aumentando em número de membros. Oh, não! Nenhum dos cristãos que perderam seus parentes ou aqueles que conseguiram sobreviver feridos sentiu qualquer prazer no que aconteceu, mas nenhum deles se declara abandonado por Deus. São lembrados de que Jesus disse: por causa do meu nome, vocês serão odiados por pessoas de todas as nações, não são só pelos chineses e nem pelos países muçulmanos, mas em todas as nações, vocês encontrarão pessoas que odiarão vocês. Então, aparentemente não há diferença entre o tipo de sofrimento da pessoa que procura servir a Deus, que procura pertencer a Deus por meio de Jesus Cristo, daquela pessoa indiferente a Deus ou da pessoa que ignora Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas essa diferença é aparente. O apóstolo Paulo, sobre quem o próprio Senhor Jesus disse: esse homem é um instrumento meu, escolhido para levar o meu nome aos não-judeus. Atos 9,15, esse apóstolo Paulo, esse homem disse: em tudo somos atribulados, angustiados, confusos, perseguidos. Aparentemente sem diferença de outros seres humanos, diríamos. Só que Paulo diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos confusos, perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não desamparados. Nos sentimos até abatidos, mas nunca destruídos. 2 Coríntios 4,9, a diferença está aí. Ser um servo, uma serva de Deus não torna uma pessoa imune aos percalços da vida. Quem se torna servo, serva de Deus, porque faz de Jesus Cristo Senhor da sua vida, pode ser como pessoa magoada, pode ser machucada, pode ser abatida pelas lutas, pelos reveses da vida, mas essa pessoa sempre poderá dizer: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e ainda que eu ande pelo vale sombrio da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara, o teu cajado me conduz, me guiam. Né? E Jesus diz: eu sou o bom pastor. Mas uma pessoa sem Jesus em sua vida nunca poderá dizer isso. Jesus Cristo. Ele é sempre a grande diferença, por isso o apóstolo Paulo pôde escrever assim: somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos e nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem o que está lá nas alturas ou o que está lá no mais profundo, nada ou ninguém nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor.
Paulo não está prometendo uma vida de facilidades, Paulo não está dizendo que eu posso viver sem sofrer, Paulo não está dizendo que eu não vou passar por momentos críticos na minha vida. Ele está dizendo que nada que me aconteça vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas só se pode crer nisso, experimentar isso, se Jesus fizer parte da minha vida e da sua vida. Jesus faz parte da sua vida? Não, eu não estou perguntando quanto tempo de membro desta igreja você tem, ou quanto tempo de membro de uma outra igreja você já é. Eu não estou perguntando qual é o seu credo religioso. Eu estou perguntando se Jesus Cristo faz parte da sua vida, para que você não tenha ilusões e não caia nessas esparrelas que pregam e que dizem que você é filho do rei e que por isso não pode passar por isso, ou não pode passar por aquilo, porque é mentira. Você sabe que as pessoas passam. É só conferir essas congregações e ver quantos ali estão sofrendo, morrendo, também da mesma forma como nas outras. Mas há uma forma bem feita de manejar as coisas e iludir para que pessoas e multidões se acheguem a esses grupos, porque é isso que as pessoas querem. Quem não quer isto? Quem não quer ouvir que de repente eu não vou ficar mais doente, eu não vou ter acidentes nenhum na minha vida, eu não vou ser achado por uma bala perdida? Quantos não querem ouvir esse tipo de coisa? Todos nós queremos. Mas não é isso que acontece. Ou Jesus seria mentiroso. No mundo vocês vão ter aflições. E os que entendem gregos dizem o seguinte: a palavra que Jesus usou para aflição é a palavra que se usava para moer o trigo. Era quando duas pedras eram colocadas e esmagavam o trigo, isso que ele diz, é a aflição do mundo, é como se fosse um trigo na pedra sendo moído, esmagado. Vocês terão, mas não desanimem. Eu venci o mundo, então vocês também podem vencer, mesmo esmagado pelas pedras da história, da vida. A diferença entre o que serve e o que não serve a Deus não está no tipo de problemas e lutas que temos de enfrentar no dia a dia da vida, mas está no que serve a Deus, porque Ele vai experimentar por meio de Jesus Cristo alguma coisa que só Ele pode experimentar. Clame a mim e responderei a você, e você verá coisas grandes que você não conhece. Por isso é que nós oramos, irmãos. Nós oramos um Deus que já está no final de tudo. Quando temos um problema aqui, Deus já está muito além desse problema aqui, Ele já está lá. Então nós sabemos que Ele já sabe de tudo, o que é que vai acontecer, o que não vai, mas nós oramos. Podemos ter, não, orar para quê? Se a própria Bíblia diz que Ele sabe o que eu vou falar antes que eu comece a falar, Deus já sabe como é que esse meu sermão vai terminar, já sabia antes e antes de ontem. Então para que eu tenho que orar? A resposta está aí. Clama a mim e vou responder a você com coisas e firmes que você não conhece. A oração é para que a gente receba de Deus o que nós não conhecemos. E às vezes no chamado não de Deus, no espera de Deus, existem verdades extraordinárias que são passadas para a nossa vida e que mais tarde nós vamos entender, como diz um hino antigo do meu tempo de infância, eu sei que já tem muito tempo, né? Se os fardos da vida te oprimem, se vem nuvens do céu te encobrir, por que o Senhor não socorre? Irmão, saberás no porvir. Tem muita gente hoje que tem medo, né, de cantar o hino disso, que ele não canta isso, vai dar azar, né? Se eu cantar isso, Deus não vai me proteger. Nós vivemos, irmãos, num tipo de cristianismo, inclusive, eivado de superstições. Embora por mais que a gente diga que não somos supersticiosos, essas coisas vão se tornando supersticiosas. Se eu falo, eu tenho que dizer aceito. Se eu não disser, não vai acontecer. E outras coisas parecidas. Isso é superstição, querido. Você está trocando as coisas, o sentido das coisas. Você quer me abençoar? Eu agradeço. Você me abençoou. E eu tenho que aceitar, porque eu pertenço ao Senhor. Agora, a bênção vai ser conforme Deus tem para a minha vida e o porquê que Ele vai me abençoar. Deus abençoou Abraão com riquezas e posses, e Abraão foi uma bênção. Aliás, por causa de Abraão nós somos abençoados até hoje. Mas Deus abençoou Amós, um simples boiadeiro, com a sua palavra
quase que chula, e Amós se tornou num profeta de Deus, se tornando em bênçãos para os que atentavam para as suas pregações. Deus abençoou a Filemão, um rico empresário que se tornou cristão nos tempos da igreja primitiva. Ele continuou rico e empresário, mas se tornou numa bênção a igreja cristã da sua localidade. Ele se tornou numa bênção para o apóstolo Paulo, mas Deus abençoou também um dos seus escravos, Onésimo, que então se tornou uma bênção para ele, Filemão, e se tornou também numa bênção para a igreja cristã daqueles dias. Tradições cristãs antigas e sérias dizem que Onésimo se tornou no pastor da igreja cristã da cidade de Colossos, uma cidade da Frígia, hoje pertencente à Turquia. Eu tenho dado graças a Deus por aquelas pessoas que são membros desta igreja e que, possuindo uma boa situação financeira, por causa de Jesus Cristo, são pessoas leais à vontade de Deus, amam a obra de Deus, amam a igreja de Deus, e por isso contribuem com seus dízimos e ofertas. Eu sei que sem a direção de Deus e sem a ajuda dessas pessoas, esta igreja estaria fechada. Mas eu também tenho dado graças a Deus por aquelas pessoas aqui da igreja que financeiramente têm muito pouco. Várias das pessoas que são membros dessa igreja são simples operários, e operárias são donas de casa, são empregadas domésticas, outras são aposentados e aposentadas com salários pequenos, mas são pessoas fiéis, são pessoas que por causa de Jesus Cristo são leais à vontade de Deus, amam a obra de Deus, amam a igreja e por isso contribuem com seus dízimos e ofertas. E eu digo também que sem a direção de Deus e sem essas pessoas, essa igreja estaria fechada. Não importam as condições sociais de alguém, mas quando esse alguém procura ser uma pessoa leal a Deus, ela se torna numa bênção para a causa de Deus, numa bênção para as outras pessoas, numa bênção para toda a comunidade, e sem dúvidas, é também alguém abençoado, abençoada, mesmo passando pelas mesmas dificuldades e desafios da vida que outras pessoas passam. Eu tenho certeza que essa pessoa em Jesus Cristo experimenta fatos em sua vida que mostram a diferença, então, entre o que serve e o que não serve a Deus, entre o que ama e o que não ama a Deus. Mas essa diferença, com certeza, não está no tipo do problema, não está no tipo de dissabor e desafio que essa pessoa tem de enfrentar em relação aos demais seres humanos, mas está no que o Senhor Jesus Cristo faz na vida dela, com este problema, com esse dissabor, com esse desafio. Os descalabros do mundo podem pegar todos nós e pegam sem distinção de crença ou não em Deus, mas por causa de Jesus Cristo, haja o que houver, aconteça o que acontecer, nós continuamos acreditando na justiça de Deus, na paz que um dia será total e completa, e já buscamos aqui e agora uma cura que, embora parcial nessa nossa história, um dia será total, será definitiva. No servo de Deus, Abraão, nós temos o exemplo em relação a isso, porque dele a Bíblia diz, esperando contra a esperança, creu. Muitas vezes essa é a nossa situação, irmãos, não temos esperança. Humanamente falando, não temos esperança, mas continuamos crendo. O Senhor Jesus Cristo, falando a seu respeito, falando sobre a sua missão, disse que aquela pessoa que cresce nele não seria julgada, mas a que não cresce já estava julgada, porque não cria no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,18. E à luz dessas palavras, à luz dessa palavra de Jesus Cristo, nós entendemos que quando o profeta dizia, naquele dia vocês verão a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve e o que não serve a Deus, ele já estava predizendo a diferença que estaria e que já está em Jesus Cristo. Na verdade, essa diferença se chama Jesus Cristo, porque sem ele nós estamos julgados como pessoas que não creem na maior dádiva de Deus ao mundo. Não, a diferença não está no tipo de sofrimento que uma pessoa que crê em Jesus Cristo pode passar em relação ao sofrimento de uma pessoa que não crê em Jesus Cristo pode passar. A diferença está no fato de que crer em Jesus Cristo
Significa saber, ter a certeza de que por causa de Jesus Cristo, eu e você estamos separados, somos chamados para a glória de Deus. A Bíblia diz assim: mas o Deus de toda graça, que em Cristo chamou vocês para a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo é quem vai aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. 1 de Pedro 5,10. Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, mesmo que nos sintamos escravizados a esse status quo político, social, que nos enche de agonia, porque sempre nos quer dominar com a sua vil tirania, Deus sempre nos chama para experimentar a liberdade que há em Cristo e que opressão alguma pode impedir. Mesmo que neste mundo sem um rumo, sem um guia, quando de novo a guerra se pronuncia, Deus nos chama para experimentarmos a paz de Jesus Cristo, e não é essa paz que o mundo chama de paz, onde os cumprimentos e apertos de mão são logo substituídos pelas armas em punho. Mesmo que esse mundo atole na orgia e hipocrisia e que nele haja injustiça toda noite e todo dia, Deus nos chama para experimentarmos em Jesus Cristo a possibilidade da santidade, da separação, como um povo escolhido, raça eleita, sacerdócio real. Ainda que este mundo cada vez mais se afaste da verdadeira alegria e ame as mentiras do diabo e a vilania do diabo, Deus nos chama para experimentarmos a alegria de testemunhar Jesus Cristo como a alegria verdadeira. Verdade. A grande diferença não pode estar no tipo de sofrimento que um outro passa, porque todos nós somos sujeitos aos mesmos sofrimentos. A grande diferença está no aceitarmos o chamado para pertencermos a Cristo no tempo e na eternidade, porque isto fará com que nos amemos uns aos outros, de forma a que juntos possamos suportar os dias quando eles forem maus, e nos alegrarmos juntos quando eles forem bons, e muitas vezes os dias são bons. Isso nos fará ligados a esta nova comunidade, chamada de povo de Deus, igreja de Cristo, para servirmos sempre, testificarmos sempre e sofrermos quando não houver outro jeito, mas deixando claro que há uma diferença fundamental em nossa vida: Jesus Cristo. Que se fique claro, há não diferença entre os que têm Jesus Cristo e os que não têm, porque todos podem passar pelos mesmos sofrimentos. Que fique claro que essa não diferença é só na aparência. Existe uma grande diferença e existirá sempre. Que se fique claro, embora seja verdade que nós tenhamos Jesus Cristo, nós podemos sofrer as mesmas vicissitudes e passar pelos mesmos dissabores dos que não têm Jesus Cristo, mas Jesus Cristo em nós faz sim a grande diferença. Porque não vai doer? Porque não vamos chorar? Não, não é isso. É porque há alguma coisa que está além da nossa compreensão. A paz de Deus que excede a todo entendimento, que excede a toda compreensão. É isso que acontece, que passa a existir na nossa vida, que eu não posso explicar com as minhas palavras, mas que se tornam realidade. No momento em que estou passando por algo muito maior do que eu. O que vocês fariam se recebessem a notícia triste de que 3 filhas suas morreram afogadas? De repente você se vê sem as suas 3 filhas. Chega um telegrama da esposa que está num outro país, o navio afundou, nossas 3 filhas se foram. Qual é a sua reação, querido? Diácono de uma igreja, pregador leigo, escritor. Talvez a primeira reação de Horace Spafford fosse: puxa vida, Senhor. Mas o Senhor, hein? Como é que o Senhor faz um negócio desse comigo, hein? Como é que o Senhor pode deixar acontecer isso comigo? Eu tenho te servido até hoje? Não, não. Corre e procura uma passagem para se encontrar com a esposa, pede ao comandante do navio e diz: olha, quando esse navio passar no lugar onde houve
o acidente em que o outro navio bateu e minhas filhas morreram, me chamem. Eu vou estar lá no camarote. E quando isso acontece, ele vai e fica olhando o local onde foi, volta para o camarote e escreve a poesia, que em inglês é Está Tudo Bem com a Minha Alma, e que em português nós chamamos Sou Feliz com Jesus, que depois é musicada, deixando, irmãos, na enologia cristã evangélica, algo extraordinário, impossível de se explicar pela lógica humana, como dizer, eu estou feliz com Jesus, mesmo numa hora dessa. Não, eu não estou dando pulo de alegrias, eu não estou dizendo, oba, acontece. Claro, ele não era louco. O que ele está dizendo eu não posso explicar, mas dentro de mim, mesmo diante de uma miséria dessa, de uma desgraça dessa, eu consigo me sentir em paz. E eu sei que não estou abandonado. E um dia eu vou entender. Porque essas coisas acontecem. Se Horace Spafford estivesse vivo, né? Hoje ele saberia o alcance da poesia que ele escreveu e de como isso tem consolado as pessoas, tem alcançado milhões de pessoas com esta mensagem. Quantas vezes, irmãos, Deus tem que permitir coisas na nossa vida para abençoar e abençoar e abençoar outros. Por causa de Jesus Cristo, nós poderemos dizer o que disse o profeta Abacuque, palavras que estão na Bíblia: ainda que a figueira não floresça, nem haja mais fruto na videira, ainda que a azeitona pareça que vai nascer, mas não nasça, e os campos deixem de produzir o mantimento, ainda que as ovelhas sejam roubadas do aprisco, e ainda que nos currais não haja mais o gado, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ou isso é verdade, ou esse sujeito estava completamente louco. Eu prefiro crer na primeira hipótese, isso é verdade. Isso realmente pode acontecer. Por causa de Jesus Cristo, eu e você que está hoje, quem sabe conosco, sofrendo, magoada, vilipendiada, por causa de Jesus Cristo, você, meu irmão e irmã em Cristo, que já pertence ao Senhor Jesus pela fé, mas está se sentindo derrotado, derrotada, sem rumo. Você, amigo e amiga que ainda não recebeu Jesus Cristo, você poderá constatar quão verdadeiras são as palavras ditas pelo profeta Isaías e que estão na Bíblia. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Isaías 40, 31. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a compreender esta verdade fundamental para uma vida cristã equilibrada. Sabe? Isso tem tudo a ver com o tema do nosso culto, isso tem tudo a ver com o livro que foi sugerido aqui, para que os irmãos leiam Cristianismo Puro e Simples, porque isso é cristianismo puro e simples. Mas as pessoas não gostam muito das coisas simples, querem coisas complicadas, e por isso vivem com vidas complicadas. Mas o cristianismo é puro e simples, mesmo que se torne às vezes numa realidade dura, que não é aquela que nós gostaríamos que assim fosse. Mas não se iludam, Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Amém. Inclinemos, irmãos, durante alguns instantes as nossas cabeças. Vou pedir que ou o Fernando, ou antes, alguém toque alguma coisa para nós. 2 estrofes de um hino que eles vão escolher, e enquanto isso os irmãos estarão orando, enquanto esses 2 hinos estiverem sendo tocados, eu não vou dizer mais nada, mas vou abrir essa oportunidade. Se houver alguém conosco aqui, nesta noite, lá na galeria, aqui no nosso templo, no anexo, que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, se não recebeu Jesus desta maneira, eu não quero que você receba Jesus como o mágico Merlin, não. Com alguém de varinha mágica na mão, que bate e resolve tudo, com um pili-pim-pim, um pó mágico, né? Porque isso não acontece, não tem nada a ver com Jesus. Mas com aquele Jesus que te carrega no colo, com aquele Jesus que vem e enxuga as suas lágrimas, naquele Jesus que diz para você naquele momento de aperto, sufoco: mas eu estou com você, você não está sozinho. Está doendo, Senhor, eu sei que está doendo, mas eu estou aqui. É esse Jesus
que você precisa ter. Se houver alguém que queira ter esse encontro, que ainda não teve, que queira saber mais sobre isso, onde estiver, então, levante a sua mão. Deus te abençoe. Pela Vamos então encerrar o nosso culto, que Deus não permita que ninguém aqui nesta noite vá de volta para sua casa sem ter tido esse encontro com Jesus. Eu pressuponho que todos, já tenham tido então. Vamos passar então à parte final.